Olá pessoal, quem fala aqui é Gerson Sabá e vai começar agora nosso quarto podcast da Tecnorrede. O assunto será sobre manutenção de computadores. Se você quiser interagir conosco, é bem fácil. Você pode ir na nossa página da internet, que é o www.tecnorrede.com.br, pela nossa página no Facebook, no Instagram e também aqui pelos comentários do YouTube. Gostaria de mencionar também que esse podcast é feito para um público mais leigo sobre TI, clientes e amigos da Tecnorrede que têm dúvidas recorrentes que nós procuramos sanar muitas vezes por aqui. Você também nos encontra no Spotify e também nas outras plataformas de podcast. E agora vamos começar. Adriano, por favor, se apresente. Salve, salve galera, tudo bem? Aqui é o Adriano Portugal. Eu sou técnico de manutenção de computadores já tem um bom tempo, uns 15 anos mais ou menos, e também trabalho na área de segurança física e eletrônica também. Ô, Adriano, para começar isso aqui que vai ser tipo um bate-papo, eu queria que você dissesse para a gente o que é necessário para ser um técnico de manutenção de computadores. É necessário ter uma formação específica ou você pode ir descobrindo ao longo do tempo, né? Sem curso, sem nada, simplesmente ser um prático? Olha, Gerson, pelo que eu vejo ao longo do tempo, quando a pessoa almeja trabalhar em uma empresa, sim, é necessário um curso técnico, pois nós necessitamos do famoso papel, ter um diploma. Mas eu conheço muitos técnicos que não têm o papel, não pertenceram a curso, não foram a cursos, não fizeram curso profissionalizante, mas se especializaram muito lendo, buscando conhecimento. Conheço profissionais com cursos técnicos, até cursos técnicos caros, de renome, mas não são tão bons profissionais. Mas conheço também pessoas que não têm essa carga de colégios, de cursos, mas são excelentes profissionais. O mais importante, ao meu ver, estar buscando sempre conhecimento, estar sempre à vanguarda, não é? A formação técnica, como eu falei, é necessário, sim, caso ele almeje fazer uma prova para uma instituição, torna-se necessário o famoso papel, digamos assim. O que eu sempre pensei do técnico em si, de informática, aquele que faz a manutenção diretamente do computador, não é tanto o conhecimento técnico que é importante, né? É bom a pessoa ter um curso, sim. Mas o que é mais importante mesmo é a prática, porque aparece um problema diferente do outro. Você pensa que já viu de tudo e aparece uma coisa completamente nova, né? A informática, ela gira numa velocidade muito grande, né? Então, é um problema novo a segundo. É claro, né? Mas mesmo coisas que já estão consolidadas há muito tempo, parece que é uma quantidade de alternativas diferentes de problemas que podem aparecer, que você só com a prática dos anos é que você tem uma noção do que está acontecendo. Né? Por isso que é muito importante quando tem um técnico que está começando na profissão, né? Às vezes você está com alguém mais experiente, mais velho, que já viu quase de tudo, né? Entendeu? Dos erros. É o famoso pulo do gato, que não é ensinado em colégio, não é ensinado nas pesquisas, em Google e por aí vai. Aquela pessoa mais antiga que já passou por uma série de coisas, tem uns que não ensinam o pulo do gato não, mas tem outros que ensinam. Só para contar, muitos anos atrás eu já vi um técnico novo, né, que tinha até bastante conhecimento, entendeu? Não conseguiu resolver um problema no computador e no final das contas, quando chegou uma pessoa mais experiente, ele resolveu na primeira. Ele foi lá atrás e viu qual era a vantagem que estava no computador. Ele chegou lá, a primeira coisa que ele viu, o outro quebrou a cabeça, né? Olhou o equipamento, abriu, fechou, tentou e não entendeu o que estava acontecendo. Daí que é o famoso que você falou, o pulo do gato. Quem já passou por isso uma vez, nunca mais vai esquecer. O grande problema é que todo técnico
ele tem um protocolo a ser seguido. Então, muitos técnicos acabam esquecendo esse protocolo, não é? Uns chamam de árvore de erro, árvore de falhas e por aí vai. Existem N nomes. E quando você não segue esse protocolo, a tendência, não estou dizendo que é regra, mas a tendência é ficar batendo cabeça. Enquanto quando você segue, por incrível que pareça, a probabilidade de você chegar ao erro, ela é muito maior chegar rapidamente. A pessoa tanto levou pancada que acaba aprendendo, né? Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu usando árvore de erros, eu acabei descobrindo que o problema não era no computador, era na tomada. A tomada da parede deu um problema. E aí você vai calculando, não chegou energia, aí você vai, fonte. Bom, aí você começa, fonte, cabo. Cabo tentativa erro, né? Tentativa erro até achar o problema. Árvore de erro, árvore de falhas. E aí, quando eu descobri, era tomada, o computador estava ótimo. Acabei fazendo serviço de eletricista. Bom, uma dúvida também que se tem, muitas das pessoas assim que não tem muita intimidade, né, quais são os serviços que englobam a atuação de um técnico de manutenção de computadores? Bom, eu vejo o técnico de manutenção de computadores, ele tem que ser um conhecedor de hardware e software. Hardware é a parte de máquina, de placas, monitor, placa-mãe, memórias, HDs e por aí vai. E o software são os programas propriamente ditos, que temos aí diversos. Ajuda bastante ele ter um bom conhecimento de eletrônica também. E isso, não no caso para consertar uma placa, assim, é só para identificar o problema, você quer dizer? Exatamente, né? Exatamente. Até mesmo para identificar o problema da placa, às vezes é um bom conhecimento mínimo de eletrônica. E tem outras coisas também, por exemplo, como saber um pouco de rede, né? Um pouco não, alguma coisa de rede, né? Porque se você for atuar numa empresa, o problema dela pode não estar nas máquinas, mas pode estar na comunicação entre elas, né? A conexão com a internet. Né? Isso, era aí que eu ia fazer uma pequena diferenciação de profissionais que têm uma abrangência maior para casa, né? O atendimento ao usuário home de casa, e o profissional de atendimento em empresas, né? O profissional de atendimento em empresa, ele tem uma tendência a buscar mais conhecimento, vamos dizer, a empresa você tem a tendência de usar um servidor de e-mails, então ele tem que saber, chegou uma pessoa nova, ele tem que configurar... Uma empresa tem mais necessidades, é isso que você quer dizer, né? Exatamente, vamos dizer assim, necessidades mais específicas, vamos dizer assim, né? Do que o usuário backup, por exemplo, das máquinas todas, né? Servidores, servidor central, e por aí vai, entre outras coisas, né? E também uma empresa que tem maior preocupação, né, que o equipamento funcione direito, né? Exatamente. Parar, né? Já o usuário doméstico nem tanto, né? É quase uma peça de mobília, né? Vai lá até dar defeito, né? Agora nós não podemos esquecer que hoje tem muitos profissionais trabalhando de home office. Então, exatamente, é uma nova era, né? Isso, exatamente. É uma nova... A gente ia chegar, mas foi apressada pela pandemia, que já era uma tendência, que eu quero dizer. Sim. Estava crescendo bem devagar. Exatamente, mas aí de repente deu esse baque. Né? Pô, mas agora, você pode me dizer como técnico, o que você recomendaria, né? Quais os cuidados que se deve ter ao procurar um técnico? Antes de mais nada é a confiança, é a famosa indicação. Acho que a melhor propaganda é o famoso boca a boca. Gerson, você conhece um bom técnico, uma pessoa de confiança? Você vai chegar e vai indicar. Em cima disso, procurar saber a qualificação dele. Qual a sua formação, o que você faz. Isso, às vezes, num bate-papo simples, você já descobre muito. Mas, em primordial, a confiança de uma outra pessoa que já tenha utilizado os serviços desse profissional. Por quê? Indicação é tudo quando você pensa que a pessoa vai na sua casa, né? Vai entrar na... Exatamente, é a parte de segurança. E fora, normalmente, o teu equipamento, você está guardando N coisas. Desde senhas, fotos, documentos, mesmo até aquela pessoa de casa, não estou falando nem a nível trabalho, mas você tem muito material
que eu posso dizer até de sigiloso da própria pessoa ali guardado naquele ou íntimo, né? Ou Isso, íntimo. exatamente. Indicação é a primeira coisa. E depois, saber qual é o conhecimento dele. O técnico que atende a domicílio, realmente a indicação é primordial, né? Você sempre pede uma indicação. Agora vamos... outra pergunta que é um técnico de manutenção você até já falou, né? Um técnico de manutenção especializado em hardware, mas sabe um pouco de software, né? Porque eu quero dizer o seguinte, você não vai resolver um problema de instalação de software, você vai ver se dá ou se não dá, né? Você não vai perder tempo, né? Tentando consertar aquilo. Isso. Nós temos que ter agora em mente o software, né? Os programas. Nós temos os programas de níveis, vamos botar assim um termo global, e programas específicos. Então vai chegar para mim, como assim, Portugal? Vamos dizer, nós temos aí sistemas operacionais que todo mundo usa. Aí o exemplo Windows. É a grande maioria nas máquinas. O Word, Excel, PowerPoint e alguns outros programas que são utilizados para uso. Agora, quando vou dar um exemplo, um software de PDV de um restaurante, já é uma coisa mais específica, um software mais específico. Então, não é qualquer... Explica só o que é PDV para as pessoas. PDV, não sei se todos já foram a um restaurante e viram o desenho, o layout da praça de alimentações, com as cadeiras, com as mesas, tudo bonitinho. E ali é onde o garçom, ou o maître, o profissional que seja, ele vai lançando as contas para aquela mesa referida. Então, isso daí já é um software específico, como nós temos software específico para pessoal de direito, nós temos software específico para pessoal de farmacêutica, temos software específicos para pessoal de supermercados e por aí vai. Normalmente, tá, o técnico, ele é um pouco mais difícil dele atender esses softwares específicos, mas nada impeça que, como eu falei anteriormente, um bom técnico ele tem que estar na vanguarda, tem que estar estudando tudo, não é? Então ele pegar o cliente dele, sentar, analisar como é aquele programa, o que ele pode fazer para que ele possa atender a necessidade do cliente dele. Mas também nós temos a consciência que todos esses softwares que são vendidos, eles normalmente têm um suporte, uma garantia, um suporte justamente para poder dar esse auxílio para o cliente. Muitas vezes o cliente ele não vai saber responder e o que acontece? Chama o técnico para entrar em contato com a assistência técnica. E aí fica o técnico de um lado e a assistência técnica do outro. É claro, é verdade. Senão o suporte fala uma linguagem diferente do que aquela pessoa que é leiga, ela não vai entender, né? Você entra lá nas opções do Windows e procure a aba tal. O cara não sabe nem direito o que é a aba. Né? Oi, que é isso? Pois é. Vai procurar tudo. Me dê o código de instalação do seu software. Né? Onde é que vejo isso? Onde é que está? Né? Isso morde? Isso morde? É de comer? Pois é. São certas coisas assim que nem todo mundo tem assim uma intimidade, uma facilidade, exatamente, né? Agora, na parte do técnico, ele vai lá e faz justamente essa parte, né, de intermediário, digamos assim, né, entre um e outro, né, para poder se comunicar e deixar o software trabalhando, né? Exatamente. Né? E eu só queria dizer também que isso não estou denegrindo ninguém, né? Porque, poxa, o cara que ganha dinheiro no restaurante, que atende lá, 200 pessoas por dia, entendeu? O cara tem 30 mil problemas, o cara ainda saber isso, né? Entendeu? Né? Às vezes não dá, o cara vai perder o tempo dele e ganha dinheiro com outra coisa, ele chama alguém para resolver, e tá certo. E aquela máxima, Gerson, cada um no seu quadrado. Ele é profissional, normalmente é profissional de tal restaurante, como você citou, ele é profissional daquela área, ou um setor de administrativo, ou uma pessoa que está mudando de área. Então ele prefere pagar o profissional da área específica, no caso técnico, de informática, para desempenhar aquela função. Você não vai pegar o técnico de informática e botar na cozinha.
Ovo cozido eu vou fazer, que é uma beleza. É. Mas uma comida mais rebuscada não, né? Agora, continuando do podcast anterior, que a gente falou sobre o notebook e o desktop, o que você diria, né, só para complementar aqui, né, até para quem não viu o podcast anterior, qual é a diferença de manutenção entre o notebook e o desktop? Quando eu faço uma manutenção em um desktop, que é o famoso computador de mesa, até que nós chamamos aquela caixa de CPU, erradamente nós chamamos de CPU, cobra-se o preço, e quando faz-se uma manutenção em um notebook, laptop, o valor normalmente ele é maior. Notebook nós temos que ter uma série de cuidados, ele requer uma série de cuidados mínimos. Não estou dizendo que no desktop não tenha, não é isso. Mas até que eu chegue à placa-mãe, ou até que eu chegue a uma memória, dependendo do modelo de um desktop, eu tenho que quase desmontar o computador inteiro. Sim, né? Tá tudo apertadinho ali. Isso, exatamente. Então eu tenho que vir com todo cuidado, vir com um determinado equipamento de plástico para vir soltando as agarras, depois soltei as presilhas. É tudo um cuidado que se o problema for mínimo e eu não tiver cuidado, eu posso transformar esse problema mínimo em máximo. Volto a dizer, eu não estou dizendo que o desktop não tem que ter esse mesmo cuidado. Sim, tem que ter cuidado. Mas um desktop, muitas vezes você tem os parafusos que atrás, né, que você prende a tampa lateral, você solta eles com as mãos. Eles são feitos para você prender e soltá-los com as mãos. Não, e tá cada vez mais sofisticado eles, né? Porque você tem um espaço certo para passar os fios, né? Você tem bastante espaço para você trabalhar, né? Meter a mão lá, tirar as peças, né? Um exemplo que antigamente ficava aquele, aspas falando, né? Aquele fio, aquele bololô de fio. O bom técnico, ele vinha, prendia tudo bonitinho para não ter problema de fio soltasse e prendesse no cooler do processador. Até para o ar circular melhor também, né? Exatamente. E hoje existem alguns gabinetes que toda a parte de fiação vem por trás da chapa, né? Entre a chapa lateral e a chapa que fica presa à placa-mãe. Sim, devidamente escondido, vamos botar assim, escondido e protegido, não interferindo em nenhuma passagem de ar, tudo bonitinho. Exatamente. E criando até um conforto visual para quem vê de fora, né? Que normalmente agora você tem aqueles gabinetes, agora não, né? Mas já de um tempo a preferência por gabinetes abertos com iluminação, então fica uma coisa bonita de se ver, você não vê aquela bagunça de fio, né? Já o notebook, eu costumo dizer que ele tem que ter cuidado porque já começa pela passagem de ar. A passagem de ar ela é hiper delicada. O resfriamento dele é hiper delicado. Você esqueceu um parafuso solto, um parafuso que você coloca errado no notebook, você pode criar vou usar esse termo errado, então um calo na carcaça do teu notebook. Certo. Como eu já vi. A pessoa colocou um parafuso maior do que deveria, foi apertando, não reparou que estava ferindo a carcaça, né? Tava cortando a carcaça. Daí quando eu cheguei, eu olhei e falei, olha, esse parafuso não é daqui. A pessoa olhou para minha cara, daí eu já percebi que tinha sido ele que tinha tentado alguma coisa, né? Porque as pessoas confundem e não sabem que tem um parafuso para cada lugar. Né? Inclusive no desktop também, né? Você tem diferentes parafusos de tamanhos diferentes, né? Se tentar que caiba, vai até caber, mas não é para ali, né? Então pode fazer uma diferença. Não vai fazer tanta, mas pode fazer uma diferença. Não, faz uma diferença grande, faz uma diferença gigantesca. Se um determinado equipamento foi projetado para aquilo, vamos usar para aquilo. O problema é que o brasileiro, no geral, e aí eu posso dizer porque isso eu vivencio muito, gostamos de fazer aquele jeitinho brasileiro, aquela gambiarra. Deu? Ou que torna... Não, isso aí vai ser temporário, e acaba se tornando aquele temporário permanente. Exato. Né? Bom, agora vamos discutir outra coisa. Me diz uma coisa, se você chega lá, né, vai consertar um computador, né, do cliente, aí você vê que é necessário substituir uma peça de computador. Como é que o cliente
pode se prevenir que a peça que o técnico está trocando é de boa qualidade, se ele está fornecendo a peça, se aquele preço é justo. Você pode dar algum conselho assim para a pessoa? Né? Porque muita gente parece até mecânico, né? Tu leva o carro lá, tu vai na confiança que o cara tá fazendo certo, né? Tem aquela piada da parafuseta, né? Tem que trocar na rebiboca da parafuseta. O que é rebiboca? Entendeu? Você não sabe, né? Você tem que confiar. Mas existe alguma forma de você ter uma ideia? Olha, Gerson, nós vamos incidir novamente naquela pergunta que você fez anteriormente sobre a confiança do técnico, né? Quais os cuidados que se deve ter a procurar no técnico. Primeiro é a confiança. Segundo, o técnico, ao meu ver, ele tem que chegar e apresentar o problema para o cliente. Olha, o problema foi esse. A solução é essa. É transparência total. Exatamente. Eu, quando atendo meus clientes, eu faço isso. Olha, vou citar um exemplo agora grotesco. O problema foi no HD. O senhor quer trocar ou o senhor quer que eu compre o HD? Ou o senhor quer que eu dê as características do HD para o senhor comprar? Isso, tu dá opção para ele, né? Eu dou opção para ele. Eu não sou aquele técnico que tem que ser a minha verdade. Não. Eu chego e apresento. O senhor quer que eu compre? Não, Portugal, você pode comprar. Faça a minha pesquisa. Senhor cliente, olha, o valor é tanto, junto com a minha mão de obra. E é claro que aí eu junto com a mão de obra do serviço que está sendo prestado, que vai ser prestado, o valor total é tanto. Acabou. Agora se ele vai aceitar, olha, Portugal, eu tenho um HD na minha empresa que eu vou lá pegar e você troca para mim. Sim, senhor, sem problema. Sim, isso é bastante comum, inclusive, né? Isso. Bastante. E aí, no máximo que eu vou fazer é, posso só dar uma olhada no seu HD antes para que eu possa, que às vezes vem com aquele... Eu já tive situações que ver um cidadão com um HD de 80 GB como eu posso dizer? 1900 e Guaraná com rolha. Sim, falei, é verdade. Senhor, esse daqui tecnologia totalmente ultrapassada. Tá guardado lá na gaveta há 8 anos, 9 anos. Um pouco mais. Pouquinho mais. Pra você ter ideia, não era nem SATA o HD, pra você ter ideia. Era IDE. Putz. Bom, mas aí, passando isso, claro que tem que ter a confiança, né? Não tem outro jeito, né? Porque não tem uma base de dados que você vai procurar lá, né, para técnicos de informática, né? A menos que você contrate uma firma especializada mesmo e não sei o quê, mas nem todo mundo tem nem condição de pagar, né, uma visita de um técnico desse. Entendeu? Exatamente. E até mesmo essas empresas, não é? Você também às vezes tem que ficar com um pouco o pé atrás, infelizmente. O profissional, né? É o profissional também. Né? Sempre é a empresa. Vamos lá. Além de profissional, vou dar um exemplo. A parte de um carro. Você chega com o teu carro para trocar um espelho numa concessionária, o cara vai dizer que até teu amortecedor está com problema. Mas você só foi trocar o espelho. É verdade. Mas você só foi trocar o espelho. Né? Quando você vai ver, está comprando um carro novo, basicamente. E as coisas estão cada vez tão específicas, né? As coisas estão cada vez na parte tecnológica, né? Estão cada vez mais profundas, digamos assim, né? Que você não consegue acompanhar também, né? Aquilo que você sabia há 10 anos atrás já não vale quase nada, né? Por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo também grotesco, né? Aqui na minha casa um ventilador de teto quebrou. Eu chamei uma assistência técnica. Veio um cara aqui que o cara me deu uma aula de ventilador, rapaz. Que, pelo amor de Deus, eu não tinha ideia que o negócio era tão sofisticado. Né? Eu não tinha ideia que só aquele ventilador de teto, entendeu? Que foi uma coisa simples, né? Tinha um grau de sofisticação assim, tremendo. Coisa que ele não podia demorar muito tempo, porque ele tinha que ter para outro cliente. Uma coisa assim louca. Então, a mesma coisa acontece com o computador. Sim. Você tem uma gama de tecnologia em cima de qualquer produto. Uma pá num ângulo diferente, ela vai te fazer mais ou menos vento, vai forçar mais ou menos um motor, né? Tem tudo isso. Citando o exemplo do ventilador. Às vezes uma máquina mal colocada, que eu digo assim, colocada erradamente em um ponto da casa, interfere na velocidade dela, no desempenho dela.
né? Então, tem informática, o legal dela é que ela tem vários aspectos, ela tem vários fatores para influenciando, que tudo dê certo, ou não. Tá. Então, partindo daí para uma próxima pergunta, que não tenha tanto a ver com a tecnologia em si, tem a ver, mas nem tanto, né? Porque não na parte das empresas, mas na parte do cliente, né? A pessoa física mesmo, que você vai na casa da pessoa. A parte de limpeza dos computadores, né, por dentro da máquina, seja o notebook ou o desktop, entendeu? É muito negligenciada. Você pode me dizer qual é o problema que pode acontecer se você não fazer uma limpeza? Não estou falando que o técnico tem que ir. Se a pessoa aprender a fazer, também tem grande dificuldade, entendeu? O técnico vai lá e vê outras coisas também que possa precisar de manutenção, né? Mas pode falar o que pode causar essa sujeira que fica acumulada dentro do computador. Essa sujeira, com o tempo, nós temos as partes mecânicas. Um exemplo, o cooler, a ventoinha, né? Com o tempo, excesso de sujeira ali vai impedindo que aquele cooler gire, né? O cooler, para quem não sabe, é como se fosse um pequeno ventilador que fica em cima de uma pecinha metálica em cima do processador, que é para quê? Para resfriar aquela peça e resfriar automaticamente o processador. Sim, porque quanto mais ele processa, né, mais energia passa por ele, mais calor ele gera. Isso. E o calor não é bom para o processador. Tanto que quanto mais quente, ele acaba não se tornando tão rápido, né? E como proteção, o computador desliga. Né? Isso, quando ele atinge um limite, né, ele vem e desliga. E tem casos que o sistema de segurança às vezes pode estar falho, e aí eu já ouvi 1 ou 2 casos de ter problema com a máquina, infelizmente, perder processador, perder placa-mãe e por aí vai. Existem aqueles causos, isso eu nunca vi, de pegar fogo. Só vi em ambientes controlados, né? Sim. Mas a nível de casa, nunca. Mas lá, então, há 20 anos atrás, falava que a placa derretia. Né? A placa não derretia, evidentemente, mas era uma forma de falar, né? Porque ficava tão quente, né? Que até os contatos, né, começavam a parte mesmo. De metal exatamente, porque estava tão quente, né? Mas isso é o extremo, né? Entendeu? Claro que não derretia, né? É a forma de falar. Isso. Então nós temos o primeiro problema, é a parte mecânica, que ele pode, com o tempo, essa sujeira, e segurando e travando o rotorzinho que tem ali dentro, e não refrigerando como deveria refrigerar o processador. Então, superaquecendo e afetando diretamente o desempenho da máquina. Outro problema são os conectores. De repente vai cair de sujeira nos conectores, e quando você vai ver, a máquina não está ligando ou está dando algum problema específico. Exemplo, a máquina está pitando. Sim. Eu costumo dizer que a máquina, quando você está iniciando a máquina fala com você. Né? Cada bip que a máquina te dá significa uma coisa. Às vezes você tem bips que são diferenciados. Então, cada bip diferente que ela dá, ela está te falando, olha, eu estou com esse problema, olha, eu estou com aquele problema. Certo? Então, eu já vi muita situação que acontece memória. Você vai lá, chegou, tirou a memória, limpa a memória, dá uma limpeza nos contatos da memória, recoloca mesmo, funcionou. Às vezes, o simples fato de você tirar e recolocar já é o suficiente. Exato. O contato não estava bom, não estava passando, né? Exatamente. E isso também acaba ocasionando em HD. Já tive situação de máquina não estar lendo, mas na hora que eu fui lá e só dei uma limpeza mínima, funcionou. E creio eu que esteja funcionando até hoje. Nunca mais a pessoa me chamou. Certo. Né? Então, basicamente, são esse problema de contato e a parte mecânica, que são os 2 principais problemas. Embora exista também uma curiosidade muito legal, é que existe uma escola, ou seja, uma linha de pensamento que fala que até a poeira é boa para evitar a umidade. Nunca tinha pensado nisso. Existe uma escola, uma linha de pensamento que fala que a poeira, da mesma maneira que ela é ruim
para a parte mecânica e para a parte de contatos, ela é boa porque ela evita a umidade. Bom, eu prefiro manter a máquina limpa. Isso aí, Portugal, eu prefiro manter a máquina limpa. Entendi. Bom, agora me diz uma coisa, você vai lá, você atende o cliente e tudo mais, está aqui, a sua máquina está pronta, está funcionando, o cliente dá ok, e beleza. Qual é a garantia de serviço que um técnico pode oferecer? Entendeu? Na parte da empresa, isso geralmente já está lá no contrato, né? Sim. A garantia, e tem uma parte aí de legislação do consumidor que fala, mas aquela pessoa que recebe lá o técnico em casa, né, que a gente está falando do pessoa física, né? Qual é a garantia que você pode dar? Né, muitos não pedem nem nota fiscal, nem nada, né? Então, entendeu? Você vai lá, atende e pronto. Né? Vamos falar a verdade, né? Então, que garantia você poderia dar? E, é claro que eu estou contando que o técnico é uma pessoa séria, né? Ele quer preservar esse cliente para que ele chame sempre, que o indique depois. Indique outras pessoas, isso. Eu ia citar justamente isso, a idoneidade do profissional. Isso é importantíssimo. E aí, nós voltamos de novo lá para aquela primeira pergunta da como você... a parte do técnico, a parte da confiança, da indicação. Bom, essa parte, aí eu tenho que usar exemplos do meu cotidiano. Se é necessário trocar uma peça, aquela peça tem uma garantia dada pelo fabricante, pelo fornecedor. Então, aquela peça eu vou dar garantia. Olha, essa peça ela tem essa garantia. Qualquer problema que ela tiver, o senhor me chama que eu venho aqui e vou lá, nós trocamos sem problema nenhum. Certo. Isso se eu técnico, fui lá e adquiri essa peça e repassei para o meu cliente. Uhum. Agora, eu não posso me responsabilizar por um equipamento que ele me trouxe. Tá aqui, o equipamento ele é zero, ele é novo, isso e aquilo. Mas eu não sei a procedência, eu não sei de onde ele comprou, entendeu? Então, nessas situações, eu falo, olha, eu não dou garantia do equipamento, eu dou a garantia da instalação, do serviço bem feito. Né? Temos que entender que garantia de equipamento é uma coisa e garantia de serviços é outra. Você manuseou o equipamento de forma correta, né? Você plugou onde tinha que plugar, ligou onde tinha que ligar, né? Até essa parte foi toda correta, né? As voltagens, tudo certinho, tudo bonitinho. Como esse é o serviço, essa é a mão de obra. Agora, a peça em si tem a garantia do fabricante já. Exatamente. Agora, nós também temos que entender que a peça tem um problema. Não posso dizer também que o local é um local que não tem uma credibilidade, é um local que seja ruim, que seja um local que seja materiais ruins. Eu não posso chegar. Porque nós estamos falando de material eletrônico e no meio de milhares, possa ser que tenha um com problema. E você foi sorteado com aquele um com problema. Né? Embora nós tenhamos toda aquela qualificação de teste, excelência de equipamento, mas às vezes acaba passando um ou outro equipamento. Não, qualquer peça industrial está sujeita a isso, mesmo com o controle de qualidade. Exatamente. Pode acontecer, entendeu? Pode ser 1 em 1 milhão, 1 em 2 milhões, mas toda peça que é feita numa escala industrial pode acontecer. É o que a gente diz que você foi sorteado. Né? Isso, exatamente. Acontece muito com o carro, né? Você sai com o carro, nunca dá problema, fica anos, e tem outro que sai da concessionária e dá problema na esquina. Né? Isso quando você já não gira a chave, ele é nhaco, já fica lá mesmo, né? Quando tem isso. Mas aí dentro da concessionária, né, é problema da concessionária. Fora exatamente. Né? Mas tudo bem, então dominamos já esse assunto. Isso. E cada técnico, ele tem, eu já vi técnicos darem 1 mês de mão de obra, 2, 3. Vai depender de muito técnico para técnico, entendeu? Às vezes ele eu já vi técnico dar garantia de mão de obra em cima da garantia da peça. Isso é muito bom. Mas eu acredito que o cara bom mesmo, que tem um cliente que é fiel, que é um cara que sempre chama ele, né, cria até uma relação, né, ali, de confiança. O cara ele dá garantia
não vou dizer ad eterno, que isso é impossível, mas dá a garantia a perder de vista, porque um confia no outro que está acontecendo, não teve nenhum tipo de maracutaia nem nada. Então, olha, eu vou aí, resolvo para você rapidinho, às vezes o cara chega nem cobra, né? Tá passando por aqui, resolvi, vai embora. Entendeu? Né? Porque já tem uma relação, né? Já tem uma relação com aquele cliente. Vem visitar meu cliente preferido. Isso acontece também, sabe? Se estão perto um do outro, isso pode acontecer. Né? Bom, agora vamos lá. Não sei se você pode responder essa, mas me diz uma coisa. No caso, na parte do técnico de manutenção, tem a parte de manutenção do computador e tem manutenção de rede. Que muitas vezes, como você falou, né, o cara tem um pouco mais de conhecimento, ele também faz a manutenção de rede, ou faz até o backup da empresa, né? Sim, claro. O cara vai lá assim uma vez por semana. Eu conheci até, né, de uma editora, que uma vez por semana ele ia lá para fazer o backup da empresa, o cara te queria a garantia que estava sendo feito o backup certinho, né, naquela semana. Né, mas isso faz muito tempo. Claro que hoje em dia tudo é automático, não precisa. Estou falando de lá trocentos anos atrás, tá? Isso, mas mesmo assim é sempre bom estar tendo aquela visualização, ver se está acontecendo realmente. Exatamente. Então você acha que um técnico desse, ele que não atenda a sua empresa, ele tem que ter uma noção de rede, seja ela com fio, sem fio, né? Por exemplo, você recomendar uma pessoa, você tem aqui teu home office e também tem um computador da sua filha no quarto, não é melhor passar logo um fio até lá, o computador da sua filha, né? Para ficar uma coisa estável, né? Entendeu? Ou faz uma rede, ou aumenta a rede do Wi-Fi da casa da pessoa. Ô Gerson, hoje nós temos que ter uma consciência que tudo é rede. Hoje nós temos uma entrada de um ponto de internet, seja lá qual a empresa que for, entra-se no roteador. Normalmente esse roteador ele é cabeado, ele é híbrido, né? Cabeado e Wi-Fi. Muitas vezes com Wi-Fi a rede sem fio, com frequências no diferentes. Caso eu estou querendo dizer dar a melhor solução para o cliente, né? Isso que eu quero dizer. Sim, não, pera, eu vou chegar lá, meu querido. Como você falou, dá a melhor solução. E às vezes é o híbrido. Vai ser necessário, às vezes, melhor colocar um repetidor, não é? Às vezes esticar um cabo, fazer um furinho na parede e passar um cabo. É tudo uma análise de caso. Exato, é isso que eu quis dizer. É exatamente isso que eu dizer. Né? Aqui o que eu tenho de melhor para você é um repetidor, ou então, olha, melhor botar outro roteador, né, para acompanhar com o outro, para atender melhor você, ou passar o cabo até o computador. Isso, aí não existe a famosa receita de bolo, é do caso a caso, né? O que conta muito é a estrutura do local, ele conta de 80% às vezes. Eu já tive situações de uma sala para outra, o sinal cair consideravelmente. Por quê? Por causa da estrutura da casa. Sim. Né? Então, como eu falei, não existe a receita de bolo. É o profissional chegar lá, o cliente fala que ele... Isso, o cliente fala, olha, eu preciso disso, disso e disso. Né? E aí o profissional analisar as necessidades do cliente e ofertar as soluções. Às vezes ele pode ofertar a primeira solução, a principal solução, né? Que nós temos a ideia de uma ideia, a primeira ideia, digamos assim, que seria a melhor coisa, e às vezes, por vários fatores, não são viáveis, às vezes, normalmente, fatores econômicos. Então, você tem a segunda opção e, às vezes, até uma terceira opção. E deixa o parecer do cliente. A apreciação do cliente, né, melhor falando. É o que você quer, né? Isso. O que você quer, a gente faz. Mas não seria bom fazer desse jeito? Seria melhor dessa maneira? Mas aí é que está o profissional. Olha, vamos pegar o teu exemplo. Senhor Gerson, a maneira que o senhor está querendo vai dar problema por causa disso, disso e disso. Explicar o porquê a viabilidade não é tão boa, entendeu?
aquela solução ofertada pelo cliente, mas se você chegar para mim, Portugal, eu quero, tudo bem, mas eu lhe avisei, tá bom? Eu vou fazer. Na hora que der errado, ó, eu lhe avisei, doutor. A culpa não é minha. E como profissional, já analisei, fiz todas as análises, lhe mostrei que não ia ficar bom, mas o senhor bateu o martelo falando, eu quero. O senhor quer, eu estou aqui para fazer o serviço que o senhor acha que é melhor, né? Só lembrando que a gente vai tentar fazer um podcast falando só sobre rede. Que é a minha área, né? Também, né? Né? Agora vamos fazer uma outra pergunta aqui, sobre os periféricos, né, que acompanham o computador, né, como o scanner, impressora, câmera, monitor, etc. E isso estaria dentro do escopo de serviço de um técnico que ele oferece? Né? Porque o leigo não sabe, o leigo é tudo informática. Né? Sim. O negócio está funcionando, é conectar, mas o negócio aqui não está funcionando, você pode dar o jeito. O que você acha? O técnico está preparado para digamos, deveria saber consertar todos os periféricos ou não? Né? Ele se concentra ali no computador, e como é que o computador faz funcionar esses periféricos? Isso. O fazer funcionar a conexão dos periféricos no computador, sim. Né? A instalação, a correção de alguns problemas que venham a dar. Certo? O periférico em si, é bom o técnico ele ter um conhecimento, mesmo que mínimo, de eletrônica, que às vezes é uma coisa tão simples que ele consegue resolver. Agora, situações onde você citou um scanner, e aí esse scanner ele tem um problema mais profundo, já foge ao meu ver, tá? Já foge da ossada do técnico de informática. Senão ele vai ter que uma empresa assistência especializada. Exatamente. Ou assistência técnica daquele produto específico. Certo. O scanner fabricado pela empresa X. Entra lá no... Se puder usar garantia também, tem esse negócio de meter a mão ali, né? Isso, um exemplo que eu já fui muitas vezes solicitado para meter a mão em notebooks. Primeira coisa que eu pergunto, tá na garantia? Tá. Olha, eu prefiro não meter a mão no caso de abertura, né? Sim. Por que, Portugal? O senhor vai perder a sua garantia. Eu não sou credenciado junto à empresa. Não é dizer que eu não tenho credenciais para fazer a manutenção daquele laptop. Não, eu não sou credenciado na empresa específica daquele fabricante, daquele laptop, para efetuar a manutenção naquele determinado equipamento. Entendeu? Então eu falo, olha, é melhor o senhor levar na assistência. Já tive clientes que já me solicitaram, você pode levar? Então, tudo bem, posso levar, me dá nota fiscal que eu vou levar e tudo. E o problema é ser sanado. De novo, aquilo que ele está passando para você o problema para resolver. Entendeu? Você vai ser o intermediário, né, digamos assim, entre ele e a autorizada. Porque muitos clientes também, às vezes, ele não tem tempo para fazer esse... levar... E ele sabe que ele não tem nenhum conhecimento lá, se o cara dizer o problema é tal. Não, dá logo pro técnico e dizer, isso aí não pode ser. Né? Não, vamos resolver, não vamos resolver, não vale a pena pagar esse valor para consertar. Não, você quer uma coisa engraçada? Eu já vi clientes passando a informação errada. Olha só. Então, tem que isso não é incomum, né? Isso também não é tão incomum. Então, o caminho que você deveria ir para a esquerda, você acaba indo para a direita. Então, na tua posição, você diz que não, né? Você acha que não. Profundamente não. Ter um conhecimento profundo, não. Mas uma coisa bem superficial de eletrônica ajuda sim. E, claro, a pessoa ter o bom senso de saber até onde ela pode ir também. Claro. Aí nós temos a diferença do profissional e do mecânico, vamos botar assim. O curioso, né? Exatamente. O cara que vai mexer e quebrou. Olha, não estava tão quebrado, agora está bem quebrado. Exatamente. Bom, uma outra pergunta que eu ia fazer, essa pergunta era melhor até fazer para o espanhol, né? Porque ele está mais voltado para essa área. Mas eu vou fazer para você o seguinte, é um computador voltado para games, aqueles PC games.
Ele requer algum outro tipo de cuidado especial ou você trata ele como um computador qualquer? Olha, todo computador ou todo material eletrônico, vamos botar assim, ele requer uma atenção especial. Mas falando de PC gamers, né, como são chamados, sim, ele tem que ter um tratamento especial, porque ele vai consumir mais energia por causa de uma placa-mãe mais robusta, uma placa de vídeo mais robusta, então você tem que colocar uma boa fonte. Vai ter que ter uma refrigeração maior, né? Porque ele provavelmente vai processar mais, né? Isso, não, eu ainda estou na elétrica ainda, filho, calma, ainda vou chegar lá. Ô, bicho apressado, calma aí. Então, você tem que ter uma boa fonte para sustentar todo mundo, não botar uma fonte fraca. Você tem que ter um bom sistema de energia, e aí, normalmente, eu não aconselho um estabilizador, eu aconselho um no-break, ele vai manter estabilizada a rede elétrica, e se você tiver pico de luz, você não vai ter problema. A parte, como você falou, ainda há pouco, a parte de refrigeração ela é importantíssima, não é? Como eu falei anteriormente, quanto mais um computador aquece, menor é o rendimento. Então você tem aí o gabinete de PC Gamers, que a lateral dele era todo de cooler. Ele é altamente bem refrigerado. E você vai ter uma placa-mãe, uma placa de vídeo, que ela também vai estar te gerando calor. Então aí você vai ter um processador gerando calor, né? O processador da placa-mãe e os processadores da placa de vídeo também gerando calor. Por isso até que os gabinetes são enormes. Né? Sim. Isso. E normalmente, às vezes, até lá em cima, você tem os dois coolers fazendo puxando aquele ar quente, né? A parte de termodinâmica, né? Que o ar quente ele sobe. Aqueles dois coolers lá puxando, 1, 2, 3, seja lá o que for, dependendo do modelo do gabinete, vai estar sugando aquele ar quente de dentro do gabinete e jogando para cima. Exatamente. Então, tem sim, ele tem uma série de cuidados, desde como eu falei, da parte elétrica, né, de uma rede bem estabilizada, a parte de refrigeração. Tem PC Games que eles são refrigerados acho que nem a água mais são refrigerados, mas tem todo um componente que você vem refrigerando HD, refrigerando memória, refrigerando processador, e o funcionamento dele é bem mais baixo. E há de se considerar que é um investimento caro, né? Você tem um bom PC Game, entendeu? Sim. Então não é como um computador de mesa que você está usando o pacote Office, né? Se quebrar uma peça, você vai lá e troca. Você trocar uma placa do computador desse, né? Uma placa de vídeo do computador desse é um valor um pouquinho alto. Você tem profissionais que trabalham nessa área de gamer, né? Você tem pessoas que jogam profissionalmente, você tem pessoas que são beta testers de jogos, né? Então, não são máquinas, vamos botar assim, simples, são máquinas que têm um tratamento todo em cima, são máquinas robustas. Você mesmo falou, a placa de vídeo, às vezes, valores altíssimos, né? Mas que vai te dar a resposta do que você precisa, né? As memórias são de alto desempenho. Exato. A fonte também já é um computador diferenciado. O PC Gamer ele é um computador diferenciado, né? PC Gamer mesmo. Tem gente que acha que ele botou uma plaquinha de vídeo melhorzinha e tá rodando um joguinho melhorzinho. Sim. PC Gamer, não. Não é, não, claro. Tem gente que confunde as coisas, né? Só para terminar aqui uma leve provocação, né? Olha só. Você como um tech gabaritado que é, né? O que você acha dessa profusão de vídeo no YouTube sobre manutenção de computadores? Porque tem qualquer problema que você pegar, você joga lá no YouTube e vai aparecer trocentas pessoas falando sobre aquele problema. A mesma coisa com o carro, né? Você botar de carro, qualquer coisa, aliás, no YouTube vai aparecer alguém falando alguma coisa. Mas de computador é uma das coisas que mais aparece. O que você acha disso? Você, quando tem uma dúvida muito grande, você também recorre ao YouTuber?
faço muita busca, às vezes quando eu estou em dúvida, todo profissional às vezes ele pode cair em dúvida, essa é uma coisa normal, de buscar, e às vezes as minhas buscas caem no YouTube. Só que eu acho muitos vídeos perigosos. Eu já vi vídeo direcionando para entrar na BIOS e fazer algumas configurações de BIOS. Gente, não sabe trabalhar, não sabe trabalhar em BIOS? Não entre em BIOS. Exato. Uma configuração mal feita ali dentro vai estar dando uma dor de cabeça muito grande. E às vezes um probleminha que você tinha se tornou um problemão. Não é? Então, eu falei que isso é uma provocação porque já aconteceu casos comigo, né, com os meus computadores. Né? Eu vou citar um laptop, né, que era um laptop até do meu sogro, né, que laptop eu não mexo, né? Desktop sim, porque é bem mais fácil, né? Tem espaço, mas o outro eu tenho medo de mexer, ainda mais que é dos outros. Então eu levei numa assistência técnica, né? Uma assistência técnica. E quando o cara estava lá, era um computador, era um i5, né? E eu pedi, olha, já que tá aí, né? Tá aqui, bota o Windows 10 para mim, né? O programa lá, né? Baixado, certinho, né? Entendeu? Bota o Windows 10 para mim, né? Para atualizar o computador lá do meu sogro e tudo mais, né? Quando eu fui buscar, o cara falou, olha, esse seu laptop não aguenta o Windows 10. Eu falei, mas como é que pode? É um Dell, né? Ele tem um i5, como é que ele não vai rodar um Windows 10? Aí ele falou, não roda, não sei o quê. Bom, eu tive que aceitar, né? Sair de lá com o Windows 7. Né? Passou o tempo, né? Passou os anos, e eu peguei e deu outros problemas, tem problema de teclado, não sei o que, no computador, né? E eu já estava usando ele assim, né? O meu sogro abandonou o computador, e eu estava usando ele para ver o YouTube, só servia para isso, só para YouTube, entendeu? Porque o poder de processamento dele era 0, não sei o que aconteceu com aquele computador. Bom, aí o que aconteceu? O teclado dele parou de funcionar, e eu nunca acreditando, não é possível, como é que esse computador, esse Dell, é tão ruim assim, já um pouco antigo, mas era um i5. Né? Então eu peguei para consertar o teclado, porque pelo menos de televisão ele servia, né? Levei lá para o nosso amigo Júnior. Aí o Júnior pegou, abriu, limpou, né? Fez, passou cera, né? Fez o diabo lá para ficar uma pérola lá, o notebook. Passou cera, poliu. Exatamente, fez de tudo. Né? Mas na hora que eu fui lá pegar o computador, né, eu notei que ao entrar na internet, ele não estava abrindo as páginas direito, ele estava abrindo como se estivesse dando um zoom na tela. Né? Sim. Entendeu? Aí eu discuti, olha, o Júnior, isso aqui não estava aqui antes. Não era assim que ele estava antes. Ele estava mal pra caramba, mas ele está assim. E já tínhamos discutido o negócio do processamento, tudo nada, estava com o Windows 7, tá horrível, né? E aí o Júnior pegou, olha, vamos procurar aqui no YouTube se tem alguma coisa. Ele pegou o número, né, do computador certinho, o código e tudo mais, e jogou no YouTube. E não rapaz, que caiu num cara, acho que era do Sul, né, do Sul aqui do Brasil, e ele tinha exatamente o mesmo laptop Dell e que estava com o mesmo problema. E o problema era onde? Na BIOS, que a BIOS estava desatualizada. Né? E ele falou, olha, baixa essa versão da BIOS do computador, que não sei o que. O Júnior foi lá, né? Baixou a BIOS, instalou o negócio direitinho. Não é que o computador virou bom pra cacete, o computador? Né? Agora é o melhor laptop que tem aqui na casa, é ele. Né? Você vê como é que era. Esse computador ficou encostado anos, né? Por causa de um negócio desse. Né? E o problema é um problema que não é de fácil detecção, realmente, né? Mas a gente jogou no YouTube e de cara caiu, e o problema era da BIOS. A pesquisa ela é válida, sim, qualquer pesquisa ela é válida, isso daí eu não vou discutir. Mas como eu falei, mas com certeza você vai esbarrar com problemas parecidos, isso daí se você colocar, você vai acabar vendo isso, e se você não prestar atenção, você vai acabar pegando uma solução não para o seu problema, e sim para o
outro problema e vai acabar gerando o segundo problema. Então, a pesquisa é válida. É por isso que eu quis falar isso, justamente isso. por você. Tem que ter cuidado na hora de fazer uma pesquisa, ela tem que ser bem direcionada. Porque se você notar, tem algumas coisas que tem um problema, você acha aquele mesmo problema. Por exemplo, o Windows 10 não está funcionando direito, eu não consigo, quando eu aperto no símbolozinho lá do canto esquerdo, ele não está abrindo. Aí você vai no YouTube e o cara aparece 10 maneiras diferentes de consertar aquilo. Sim. Não é dizer que aquelas maneiras estão erradas, mas você tem que saber analisar qual é a resolução que você vai fazer. Eu não sei se um problema tem 10 maneiras diferentes de consertar, eu não sei bem se realmente... Peraí. Isso, peraí. A gente tem que ter cuidado. Você lembra lá de cima que eu falei árvore de erro, árvore de falhas? O monitor não ligou. O monitor tá preto lá. Eu tenho que saber se é a tomada do monitor que deu problema, se é a tomada de energia, se é o monitor que deu problema, se é a placa de vídeo que deu problema. Olha só quanta coisa. Eu estou citando um exemplo assim, de uma coisa bem simples de se detectar, né? Então, você tem um problema e olha a gama de situações que eu te criei que gera o mesmo problema, né? Então, você tem um problema que podem ser várias coisas que levam a isso. E aí é que tem que ter o cuidado. O pessoal já chega e vou ver isso. Mexeu, configurou. Na realidade, ele não configurou. Ele desconfigurou uma coisa que não era aquele problema. Né? Já gerou outro problema. Aí ele viu que não era. Vai fazer outra busca. Já vai fazer a segunda configuração. A terceira, a quarta. Só que tem que ir lá pela sexta, pela sétima, ele conseguiu resolver aquele problema inicial dele. Só que tem que ele deixou um rombo de 6 ou 7 problemas lá para me resolver. Entendeu? Ele fez 6 ou 7 desconfigurações para configurar uma. Volto a dizer, não estou reclamando dos vídeos do YouTube. Você tem excelentes profissionais, você tem excelentes canais que se dispõem a mostrar uma coisa correta. Sim. Mas... E na maioria das vezes, os bons profissionais que estão fazendo isso, eles estão mostrando aquilo para outros profissionais. Entendeu? Exatamente. Nem sempre não é para o usuário final, né? Ele está falando para um cara que já tem um certo entendimento da coisa. Isso. Porque nós podemos colocar uma manutenção, uma coisa bem simples, nível, vamos botar assim, usuário, que o próprio usuário pode fazer, uma coisa bem simples, bem boba, e nós temos a parte mais avançada. Bom, pessoal, eu só aconselho, todo e qualquer problema que vocês tenham no computador, procurem um técnico. Não é desmerecer ninguém, não é desqualificar ninguém. Todos nós estudamos para uma área específica. E às vezes uma tentativa de conserto mal feita pode estar levando a sérias consequências. Uma coisa que você poderia gastar um mínimo de valor, você vai estar gastando um valor bem mais alto. Por causa da chamada economia ou curiosidade. Um forte abraço a todos, só agradecer a oportunidade que vocês estão dando para a gente. Um salve para todo mundo novamente, um beijo no coração de todo mundo. Tá certo, obrigado, Adriano. Só lembrando para o pessoal que a gente coloca esse podcast no YouTube e nas plataformas de podcast. Qualquer dúvida você pode colocar diretamente no YouTube ou mandar para o e-mail podcast@tecnorede.com.br. Até o próximo podcast. Até mais.